FENAFAL is the National Federation of Association of People with Sickle Cell Disease in Brazil. It has been a leader of a social movement in Brazil that led to the inclusion of sickle cell disease in the list of diseases eligible for transplantation in Brazil. Our friends in Brazil will now introduce themselves in a video presentation that they have prepared for us. Olá, comunidade mundial da doença falciforme. Meu nome é Elvis Silva Magalhães. Eu moro no Brasil, na capital do Brasil, que é Brasília. Em 2005, eu fiz um transplante de medula óssea para ficar curado da doença falciforme. Então, hoje eu estou com 16 anos de transplante de medula. Antes de fazer esse transplante, eu tinha muitas complicações, úlceras na região do tornozelo, crise de dores, priapismo. Era uma época muito difícil, fazia muitas transfusões de sangue, tinha muita pneumonia de repetição, né? Passado esse tempo, apesar do transplante de medula óssea eu ter ficado assintomático disso que eu falei, eu continuei com ferro no fígado, né? Eu tinha uma grande quantidade de ferro no fígado e meu fígado foi à falência em 2018. E eu tive que fazer um outro transplante, que no caso foi de fígado. Então, é importante dizer para vocês que o transplante de medula óssea, ele traz um benefício enorme. No Brasil, a maioria dos transplantes de medula óssea são feitas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que é um sistema público de saúde. Ele também incentiva as pesquisas e isso nos dá muita satisfação, porque acaba alcançando até aqueles que não têm condições financeiras de pagar um transplante de medula óssea. Então, eu entrei no movimento social da doença falciforme e fiz parte da FENAFAL desde 2009. Faço parte. A FENAFAL é a Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doença Falciforme. Eu vou deixar a Maria Zenó falar um pouco mais sobre isso, que ela é a presidente da federação. Mas é muito importante dizer que esse movimento social da doença falciforme no Brasil conseguiu incluir a doença falciforme no rol de doenças passíveis de transplante de medula óssea. E isso deu mais oportunidade para que as pessoas pudessem fazer transplante. O que está sendo muito bacana hoje é a gente ver crianças chegando muito cedo para o transplante de medula óssea, e essas crianças não terão as sequelas que muitos adultos têm quando transplanta muito tarde, né? A minha história de vida, ela vai muito em cima, e eu vivi muito e dependi muito do Sistema Único de Saúde, do Sistema Público de Saúde do Brasil. Então, ele nos manteve. A ciência e a pesquisa têm trazido benefícios enormes para as pessoas com doença falciforme. É uma coisa que a gente percebe com a questão do hidroxureia, com os quelantes de ferro, com o teste do pezinho. Tudo isso nós temos incorporado no nosso sistema público de saúde aqui no Brasil. Então, a criança nasce, ela já é identificada no teste do pezinho, e isso tem trazido muitos benefícios. A gente percebe que na década de 80, 90, 2000, a gente percebeu um avanço na questão da doença falciforme no Brasil e no mundo, né? A gente percebe muito isso. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento eterno a essa equipe de transplante de medula óssea, a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, a BHH, que é a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, a esses pesquisadores e cientistas maravilhosos que trabalham incansavelmente para trazer melhoria de qualidade de vida para as pessoas com doença falciforme. Por conta disso, a gente tem visto que a população da doença falciforme tem cada dia alcançado uma idade maior, né? Mais de 50 anos, alguns mais de 40, mais de 50, mais de 60, a gente tem visto pacientes. Agradeço muito a Christian por ter me chamado. Para mim é um orgulho falar da questão da doença falciforme, da cura para o mundo. Importante agradecer também ao Dr. Debaum e à Universidade Vanderbilt. A gente sabe que sem a pesquisa e sem pessoas dedicadas à pesquisa, a gente não consegue avançar. O Brasil, infelizmente, nos últimos 2 anos tem perdido
muito dinheiro de pesquisa por conta desse governo que aqui está, mas nós temos muita esperança que tudo isso irá mudar no futuro. O mundo hoje trabalha pela doença falciforme, pela causa da doença falciforme, e a gente sabe que é uma doença que foi negligenciada durante mais de 100 anos, e é importante que cada vez mais a gente acredite que as pesquisas podem trazer a cura, que essa cura ela pode ser mais ampliada, principalmente com essa questão das células tronco, das pesquisas das CRISPR, né, que a gente tem visto muito na França e nos Estados Unidos. Queria deixar uma mensagem para vocês. Quando eu era jovem, eu li um livro chamado Ilusões, do Richard Beck, né, que é um escritor americano. E eu me lembro que ele tinha uma frase que dizia: eis um teste para você saber se terminou sua missão na Terra. Se está vivo, não terminou. E falando um pouco de literatura, eu queria dizer para vocês, se tiverem interesse, eu publiquei esse livro, que é o 4 Décadas de Lua Minguante, em 2013. Nós temos mais de 5.000 leitores. É um pouco da minha biografia, mas falando um pouco da história de Brasília, da capital do Brasil, e outras questões, falando da importância da ciência, um pouco da história do primeiro relato clínico da doença falciforme. Um grande abraço para vocês, tudo de muito bom, vamos acreditar no futuro que as coisas vão melhorar. Eu agradeço muito a todos que estão assistindo, que tiveram tempo para participar, e eu deixo uma mensagem de esperança para que vocês fiquem firmes e que a gente possa sempre apoiar os cientistas e médicos que lutam pela doença falciforme. Muito obrigado a todos. Com os 6 meses de idade, eu já apresentava os primeiros sintomas da doença falciforme, que são inchaço nas extremidades e muita dor. Contudo, o diagnóstico não veio através do teste do pezinho. Eu fui diagnosticada como reumatismo infeccioso e até os 11 anos fui tratada dessa forma. Fazia uso de muita bezetacil, tenho uma memória muito forte com relação a essa medicação, porque a gente sabe que é muito forte e dolorosa, mas pior eram as crises de dor que eu já sentia desde a infância. E aos 11 anos veio o diagnóstico da doença falciforme, e aí eu passei, a fazer o controle hematológico. Contudo, as crises elas não melhoravam. Eu era hospitalizada com muita frequência, fazia exsanguíneo transfusão, que são as trocas de sangue também, com muita frequência, e uso de muitas medicações para dor, inclusive os opioides. Também fazia uso de anti-inflamatório e antibiótico. E tinha assim uma rotina complicada com relação à escola e ao trabalho quando consegui entrar no mercado de trabalho, porque eu faltava muito às aulas e também ao serviço quando era hospitalizada. E havia assim uma cobrança muito grande com relação a isso, como se fosse algo que tivesse ao nosso alcance de evitar, e sabemos que não. Eu me vi quase obrigada, num certo momento, a pedir até a minha demissão, porque não estava mais suportando as cobranças. Eu não fui a única a nascer com a doença. Tinha 2 irmãos também que vieram com o mesmo diagnóstico. Um, infelizmente, foi a óbito com 7 anos e o outro com 22 anos. A gente sabe que a anemia falciforme era dita como uma doença com baixa expectativa de vida, porque até os 34 anos eu ouvia que não tinha cura. Cheguei até a ouvir que mesmo que tivesse, eu não tinha mais idade, para ser submetida ao transplante de medula óssea. Eu já trabalhava no hospital oncológico e esse hospital ele realizava o transplante, mas para leucemia e para paciente renal também. E eu comecei a questionar como é que tem transplante para leucemia e não tem para falciforme. E eu comecei a levar esse questionamento para os meus hematologistas, mas eles sempre falavam que
eu não criasse expectativa, eu cheguei a ser até proibida de falar sobre esse assunto. Continuei, né, correndo atrás da realização desse sonho que se concretizou no dia 3 de março de 2010, no Hospital de Clínica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu consegui a cura total através da equipe de TMO, sob a direção, na época, da doutora Belinda, que abraçou essa causa e incentivou a minha hematologista para que também eu fizesse. Graças a Deus tive uma irmã que era 100% compatível, porque não podia buscar no banco nacional. Graças a Deus, hoje o transplante ele já é custeado pelo SUS, o que favorece bastante para que outros pacientes venham também a ser submetidos a ele. A minha vida ela mudou assim de imediato, né? A começar pela minha pele, que eu era muito ectérica, e as pessoas observavam isso. E também a questão assim, eu lembro que no segundo ano eu já fiz 2 graduações e eu passava o dia todo numa sala assim super refrigerada. E antes da doença, eu não podia estar em ambiente refrigerado, se eu não tivesse toda empacotada, que eu já entrava numa crise de dor. E eu ficava ali o dia todo naquela sala, sabe, com sandalinha aberta. Eu lembro muito disso porque me chamou. Durante a vida toda eu tive muitas crises de dor, também fiquei com algumas sequelas, a retinopatia, hemorragia na retina, faço controle até hoje, fiz tratamento a laser, graças a Deus não cheguei a perder a visão, e também fiquei com necrose asséptica na cabeça do fêmur e do úmero, também faço controle para o alívio da dor, né, que tenho. E com fisioterapia, hidroginástica, bloqueio, já foram feitas também algumas infiltrações, cheguei a fazer infusão com célula-tronco na Bahia, mas infelizmente sem um resultado satisfatório, porque já estava num nível muito elevado. A minha qualidade de vida ela melhorou muito pós-transplante, porque eu já não precisei mais ficar hospitalizada para o controle, né, das crises de dor, tampouco fazer troca de sangue, que eu fazia com muita frequência, e tomar aquele arsenal de medicações que antes eu tomava. E isso acabou refletindo também com relação à atividade, né, do nosso dia a dia, que antes não podia exercer. Graças a Deus, isso tem mudado com relação aos tratamentos que têm sido disponibilizados. Entre eles, a cura através do transplante de medula óssea. Bem, a minha vida com anemia falciforme, né? É comum de qualquer um outro portador que sofre bastante. A minha vida foi bastante difícil, né, com a doença. Roubou toda a minha infância, toda a minha adolescência, aonde eu não podia me divertir, não podia brincar. Então foi bem difícil, porque quando eu saía para me divertir, eu tinha muitas crises de dores, né? Então eu tinha que me internar para fazer o tratamento. Durante 19 anos, né, eu convivi com a doença falciforme, que atrapalhou nos meus estudos, que eu tive que trancar várias vezes os meus estudos. Eu cheguei no transplante em 2007, quando eu soube que tinha um transplante para anemia falciforme, aonde a doutora Saide, daqui do Hemocentro de Belém, me encaminhou para Recife, né, mas lá foi recusado porque eles não tinham ainda experiência com o transplante de medula óssea para anemia falciforme. Então ela entrou em contato, não sei como ela conseguiu, né, com a equipe do Dr. George em Ribeirão Preto. Isso em 2007, né, que foi todo uma questão, um processo, porque ainda estava em fase experimental, então não era 100% seguro, né, o transplante. E
depois, já de 2007, só vim fazer o transplante em 2010, 3 anos depois. E durante esse período, né, foi bem complicado para mim, porque eu entrei com a hidroxurea, mas também não serviu, só usei em torno de 1 ano e meio a hidroxurea. Ela só minimizou as crises, as transfusões de sangue, mas as crises continuavam. Então foi o ápice que teve que partir para o transplante, porque eu já tive tido 3 paradas cardíacas, perdi o número de quantos cateter foi colocado, né? Inclusive até tem as marcas aqui, não sei se dá de vocês perceberem. E uma dessas vezes que eu tava, por eu ter colocado vários catéter, eu tive uma trombose. Né, que graças a Deus não chegou aí pra frente porque os médicos conseguiram identificar ela a tempo. Então, em outubro de 2010, eu saí de Belém do Pará, que é onde eu moro, e fui para Ribeirão Preto, onde foi feito o transplante, né? Foi bem complicado porque foi o período onde eu também entrei em crise, então foi bem complicado passar pelo processo do transplante, né? Porque não era uma coisa tão fácil assim. E hoje, graças a Deus, eu estou curado depois do transplante, né? Eu tenho uma vida totalmente diferente. Algo que eu não pensava que queria acontecer, né? Hoje já tenho uma família, tenho uma esposa, tenho um filho. Inclusive eles estão aqui e eu vou apresentar isso para vocês. Vou dar um tchauzinho para eles aí. Oi, tudo bem? A Josiane, chama o Tyler lá. Dá um oi aqui pro pessoal, filho. Vem cá. Só fala assim, oi. Oi, Meu nome. Fala aí. meu nome. Fala o teu nome. Tchau, tá aqui, ó. Não sei se parece comigo. Então é isso, Quem pessoal. é, pai? Então é isso, pessoal. Eu só tenho a agradecer, né, primeiramente a Deus por ter me dado essa oportunidade, né, de ter ficado livre dessa doença. Como eu falei, né, na época era em fase experimental. Hoje, se eu não me engano, eu fiquei sabendo através de uma postagem do Elvis, né, que foi um dos pioneiros aí a fazer o transplante de medula óssea para anemia falciforme. Nós estamos em torno de 70 a 75 já transplantados. Mas na época eu fui apenas se eu não estiver enganado, o décimo ou o nono no Brasil todo e o terceiro aqui do meu estado, do estado do Pará. O primeiro foi a Sônia Paiva, depois fui eu e depois o Raimundo. Então eu só tenho a agradecer a toda a equipe do TMO lá de Ribeirão Preto, né? O Dr. Jorge, a doutora Belinda, todo o pessoal lá que me ajudaram bastante. Então hoje a minha vida é totalmente diferente. Hoje eu terminei já meus estudos, eu tenho minha vida mesmo de uma pessoa que como se não tivesse tido nenhum tipo de doença no passado, né? E é isso. Obrigado a todos. Valeu. Olá, sou Raimundo Xavier Dias, tenho 43 anos, sou do estado do Pará. Venho aqui contar um pouco da minha história. Estou em 8 anos de transplante de medula óssea, transplante esse para a cura da anemia falciforme, doença essa a qual fui acometido durante 35 anos da minha vida. Por conta da anemia falciforme, tive bastante crises dolosas, bastante internações, bastante complicações, como síndrome torácica aguda e úlcera de perna. Úlcera essa que permaneceu aberta durante 25 anos. Devido às complicações e às várias internações, fui privado de um convívio social, como esporte, lazer e também acesso à educação. Devido ao sofrimento, eu comecei a pesquisar sobre uma possível cura para a anemia falciforme. Foi quando eu descobri o transplante de medula óssea. Fui então ao Hemocentro conversar com a doutora Socorro Cardoso, onde ela me orientou e me deu os papéis necessários para poder chegar ao transplante. Graças a Deus eu cheguei ao transplante e hoje eu tenho uma nova vida. Estou curado não só da anemia falciforme, mas também estou curado da úlcera, da síndrome torácica aguda. Hoje eu sou pai, tenho a minha família, tenho meu filho e graças a Deus hoje eu tenho uma nova vida. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida. E para finalizar, gostaria de apresentar o meu filho João Henrique, o sonho da minha vida que eu consegui realizar depois do transplante. Graças a Deus ele nasceu saudável.
e é a minha riqueza.